Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Volta pra cá, vamos continuar estudando aí o Estatuto do Município do Rio de Janeiro, a Lei 94 de 79, perfeito? Estamos aí entrando na nossa terceira aula. Show de bola? Vem comigo, olha só. Na aula passada a gente parou no artigo 17, então vamos dar continuidade dele, ok? Artigo 17, são competentes para dar posse, ou seja, você tem que gravar isso daqui, porque eu estou falando da competência. Isso cai muito em questões de concurso público. 1. O prefeito aos secretários municipais e demais autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas. 2. O secretário municipal de administração aos demais ocupantes de cargo em comissão. 3. O dirigente do órgão central de pessoal da Secretaria Municipal de Administração nos demais casos. Perfeito? Simples. Vamos direto para o 18. Olha só, artigo 18. Poderá haver posse por procuração. Para tudo! Vem! Por que pode ter posse por procuração? O que você vai escrever no teu material? Tu vai pegar e vai botar assim, ó. A posse não é ato personalíssimo. Ou seja, não é um ato que somente pode ser praticado por aquela pessoa. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você está em São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Tocantins, Pernambuco, e você passa para esse concurso público aqui do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? A partir do momento que sai a sua nomeação, você estava comemorando, viajando para a Europa com a sua mulher, com o seu marido, ou enfim, com qual está sozinho, foi num cruzeiro, está viajando, e saiu a sua nomeação. Aí o que você faz? Você já deixou uma procuração assinada para que aquela pessoa viesse a tomar posse para você, para que alguém pudesse tomar posse para você, essa procuração específica. Então ela pode ser dada por procuração, porque a posse não é ato personalíssimo. Perfeito, galera? Vamos lá. Artigo 19. A autoridade que der posse verificará, ou seja, aquelas autoridades lá do 17, o prefeito, o secretário municipal de administração e o dirigente do órgão central de pessoal, no momento que ele der posse, olha só, o que ele tem que verificar? 1. Se foram satisfeitas as condições legais para a posse, ou seja, todo aquele rol que a gente aprendeu aqui, todos aqueles incisos, se eles foram satisfeitos, perfeito? Se foram observados. 2. Se do ato de provimento consta a existência da vaga com os elementos capazes de identificá-la. Por que eu tenho que fazer isso? Porque mais à frente você vai aprender reintegração. Mais à frente eu vou falar de algumas nuances que eu tenho que saber quem estava ocupando aquele cargo ali e por que ele está vago, ok? 3. Em caso de acumulação de cargos, se consta a prova da necessária autorização, ou seja, se ele tiver uma acumulação de cargos, ele vai trazer a comprovação legislativa, ou vai trazer a lei, ou ele vai trazer a autorização do seu órgão, enfim, mostrando que ele deu ciência ao órgão ou entidade, enfim, a qual ele ocupa, e comprovando que aquela acumulação não é uma acumulação ilícita, ok? Artigo 20. A posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Para o teu material ficar completo, qual é o ato de provimento? Tu bota aqui, ó, nomeação. No órgão oficial. Então a posse terá lugar no prazo de 30 dias. Já vou fazer o desenhozinho para ficar completo para vocês. A partir do momento do seu ato de provimento. E a requerimento do interessado, olha só, é muito importante esse parágrafo primeiro, ó, do seu interessado ou do seu representante, no caso de procuração. O prazo para a posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente até o máximo de 60 dias. Ou seja, o prazo é de 30 e eu estendo até 60? Não, porque esses 60 dias eles são contados do término do prazo do que trata esse artigo. Como assim, Geraldo? Quando terminou os 30 dias, eu prorrogo aqui, ó, por esses 60, até o máximo de 60, ok? Já vou botar isso daí no desenho. Nos casos em que for requerida a acumulação de cargos, o prazo fixado nesse artigo começará a correr da publicação do despacho decisório, ou seja, que permitiu aquela acumulação. Perfeito? Os candidatos
que, quando da publicação do respectivo ato de provimento estiverem incorporados as Forças Armadas para a prestação de serviço militar, de natureza obrigatória, terão para a posse contado a data de seu desligamento. Falo do parágrafo 4º, fecho da posse e volto para fazer aquele desenho para você. O aprovado em concurso diplomado para exercer mandato eletivo municipal, estadual ou federal, quando da publicação do ato de provimento, terá o prazo da posse contado da data do término do mandato, salvo no caso de acumulação. Por exemplo, lá pelo artigo 38, anota aí no teu material, artigo 38 da Constituição Federal de 88, tá? No artigo 38, lá no inciso 1, ele fala, se o cara ocupar cargo federal, ou cargo distrital, ou cargo estadual, ele se afasta do cargo. Se ele ocupa cargo no inciso 2, no cargo de prefeito, se afasta do cargo e opta, ou seja, nenhum desses dois casos ele pode estar no cargo. No inciso 3, ele fala do vereador. O vereador, ele pode, em caso de compatibilidade de horários, acumular o cargo eletivo com cargo efetivo, que é esse caso de acumulação legal. Essa exceção, esse salvo no caso de acumulação legal, é o artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal de 88, tá? Então, bota essa remissão no teu material para ficar completo, tá bom? Eu vou tomar um copo d'água, você vai anotando essa remissão, anota esse macetinho que eu botei aqui, e eu vou fazer um mapinha mental para a gente, tá bom? Vamos lá. Tô apagando, hein? Olha só. Mais uma vez. Agora eu vou fazer ele mais completo. Olha só. Você fez o quê? Um concurso público. Por que eu gosto de fazer no mapa e vou refazendo toda vez? Porque você vai revisar. Eu sei que tua vida é corrida, eu sei que tua vida é um pouco complicada e às vezes você só vai parar para estudar isso quando estiver assistindo a minha aula. Então, a gente já revisa dentro da própria aula, o que a gente viu nas aulas passadas. O concurso público, ele pode ser o quê? De provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Perfeito? A partir do momento que ele teve a sua aprovação, ele vai ter a sua tão sonhada nomeação. Até aí tudo bem, você sabe. A nomeação é o ato de provimento. Correto? E você aprendeu que o provimento, ele acontece a partir do momento do surgimento da vaga, aqui da ocorrência da vaga, você já viu que ele vai se processar em 90 dias. Correto? Da ocorrência da vaga. A gente viu isso lá atrás. Então, ocorreu a vaga, processa em 90 dias o provimento, que é a nomeação. A partir do momento que ele foi nomeado, ele tem que ir lá firmar o seu termo de posse. E a posse, você sabe que ela é o quê? Primeiro, a posse, ela não é ato personalíssimo, porque ela pode ser firmada através de procuração. Você também viu que a posse, ela é o quê? O ato de investidura do servidor. Estamos juntos? E você aprendeu que, se ele for nomeado e não firmar o termo de posse, ou seja, ele nomeou, mas ele não tomou o termo de posse, eu faço o quê? Eu torno sem efeito. A nomeação será tornada sem efeito. Perfeito? Agora, ele tem um prazo para firmar posse. Qual é o prazo que ele tem? Você aprendeu que é de 30 dias. E do término desse prazo, olha o que o artigo fala.
Aqui, ó, do término desse prazo, eu tenho o quê? Ah, não, é anterior esse aqui, ó. Do término do prazo, eu tenho o quê? Até o máximo de 60 dias. Então, aqui, ó, 30 mais até 60 dias. Foi? Vamos lá. A partir do momento que fez um concurso público de provas ou provas e títulos, lembrando que o título só apresenta caráter classificatório, o aprovado nesse concurso público terá direito à sua nomeação, que é o ato de provimento, que a partir da ocorrência da vaga vai se processar a partir de 90 dias. Uma vez nomeado e não firmado o termo de posse, é tornado sem efeito a sua nomeação. Agora, qual é o prazo para firmar o termo de posse? Ele tem 30 dias, prorrogável por até 60 dias do término do prazo do período anterior. A posse é o ato de investidura e ela não é ato personalíssimo, pois pode ser firmada através de procuração. Ficou tranquilo, galera? O desenho ainda vai crescer mais do que isso, tá? Mas esse daqui serve a título de revisão pra gente, tá bom? Vamos lá. Vou apagar, então aperto o pause porque eu vou apagar. Vamos lá. Gente, outra coisa, tá? Se você tiver dúvida, quiser me perguntar, quiser ter um link mais direto comigo, é só você entrar lá no Facebook Geraldo Neto, ou então na minha fanpage Prof. Geraldo Neto, Professor Geraldo Neto, acho que tá assim. Você pode mandar pergunta, ou então lá no Instagram, @ Prof. Geraldo Neto, você vai me achar, é só mandar sua perguntinha lá, tá bom? Vamos lá. Do estágio probatório, tem que tomar um cuidado, porque aqui, o prazo que ele vai mencionar aqui, não é o mesmo prazo da Constituição Federal. Porque nós tivemos a Emenda Constitucional 19 de 1998, que alterou a Constituição Federal. E tudo aquilo que não for igual à Constituição Federal, não está valendo. A gente aplica a Constituição, e então eu já aplico essas alterações direto aqui, tá? Vamos lá. Artigo 21. O estágio probatório é o período de 2 anos para... Você já sabe que não é esse período de 2 anos, tá bom? Na Constituição Federal é o quê? São 3 anos. O estágio probatório tem a duração de 3 anos. Geraldo, não acredito em você. Então olha o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal. Correto? Show de bola? De efetivo exercício, a contar da data do início deste, ou seja, do início do exercício, durante o qual são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no serviço público. Essa confirmação nada mais é do que dar a esse servidor público a sua tão sonhada estabilidade. Quem aí em casa quer ser milionário e ser rico? Fala para mim. Baixa essa mão aí, abaixa. Para. Por quê? Porque você quer estabilidade. Se você quisesse ficar rico, tu estava fazendo o quê? Estava virando artista, estava compondo música, estava virando ator, estava fazendo cursinho no Sebrae para empreender. Aqui você quer estabilidade, ok? Então você já sabe que o estágio probatório terá o período de 3 anos, correto? Ao contrário do que dispõe o seu estatuto, que fala em 2 anos, tá? Vamos lá. E o que eu avalio dentro desse estágio probatório? Esse estágio probatório vai ser avaliado o quê? Quais são os requisitos que trata esse artigo? Ó, vai analisar a idoneidade moral daquele servidor, a sua assiduidade, a sua disciplina e a sua eficiência, correto? Eu vou avaliar tudo isso daqui dentro do estágio probatório. Então, eu boto aqui do lado assim, ó, estágio probatório. Perfeito? Foi? Parágrafo 2º. Não está sujeito a novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público do município, já tenha adquirido estabilidade. Gente, pelo amor de Deus, risca isso daqui, risca, afasta de você, tira isso da sua vida. Por quê, galera? Olha só, antes, como é que era? Eu fiz um concurso público para gari da prefeitura, beleza, eu fui considerado estável como gari, show de bola, e aí, eu já sou estável como gari, fiz um concurso para o Tribunal de Contas, aí eu já entro no Tribunal de Contas estável. Gente, olha só,
A minha idoneidade, a minha assiduidade, a minha disciplina e a minha eficiência foram avaliadas como gari. Talvez como técnico ou analista ou auditor do Tribunal de Contas, que é o nosso exemplo, talvez eu seja um péssimo auditor, um péssimo analista, um péssimo técnico. Então, eu não vou carregar essa estabilidade. A cada cargo que o servidor público vir a ocupar, mediante concurso público, é um novo estágio probatório. Então, anote isso daí no teu material. A cada cargo, a cada cargo que o servidor vir a ocupar, deverá se submeter a novo estágio probatório. Então, a cada cargo que o servidor vir a ocupar, mais uma vez ele vai ter que se submeter a um estágio probatório. Perfeito, galera? Ele não vai carregar essa estabilidade atrás dele. Estamos juntos? Perfeito? Então, por que está aí? Porque está igualzinho no site da Câmara dos Vereadores. Eu tiro isso de lá para vocês. E como você não vai ter ninguém na sua casa te avisando disso, eu tenho aqui, a gente vai riscando, a gente vai trabalhando. É assim que trabalha com legislação. Eu vou alterando aqui, você vai alterando em casa. E você vai interpretando, vai passando um pente fino nela. Ok? E eu vou trazendo esses desenhozinhos para poder trazer uma ideia melhor para vocês a respeito disso. Ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. Quando o funcionário em estágio probatório não preencher os requisitos enumerados no parágrafo 1º desse artigo, deverá seu chefe imediato iniciar o processo para demissão. Gente, a única coisa, olha só, se ele não foi aprovado no estágio probatório, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido? Eu peço para você ter um cuidado. Embora ele utilize a terminologia demissão, demissão é penalidade. E se ele vai receber uma penalidade, eu tenho um processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Nesse caso aqui é PAD, o fato dele não ser idôneo, assíduo, ter disciplina ou ser eficiente, quer dizer então que ele vai receber uma penalidade? Não. Então o correto não é falar demissão. O correto ele será o quê? Exonerado. Exoneração. Esse aqui é o correto de dizer. Exoneração, que é o que a Constituição Federal utiliza. Perfeito? Tranquilo, galera? Estamos juntos? Tá bom? Essa avaliação aqui, ela se chama avaliação especial de desempenho. Correto? Que você não pode confundir com a avaliação periódica de desempenho. E os dois nomes são trazidos pela Constituição Federal. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um quadrinho para você, quando eu explicar o exercício, eu vou explicar para vocês o exercício, eu vou fazer o quadro completo e já coloco como vai ser essa avaliação para o servidor adquirir a sua estabilidade. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e a gente dá continuidade ao estudo aí, tá bom? Esse início a gente realmente demora um pouquinho, porque são muitos detalhes, e principalmente por ser uma lei muito antiga, de 79, a gente tem vários dispositivos que já não se encontram mais de acordo com a Constituição. E ainda que eles foram recepcionados à época da promulgação da Constituição Federal, lá pela teoria da recepção, nós tivemos alterações posteriores na Constituição Federal que mudou o próprio texto dela, e que passou a não estar de acordo. Um exemplo desse daqui é o próprio estágio probatório, que ele diz que dura 2 anos, e agora, pela emenda constitucional 19 de 98, são 3 anos. Tá? Vamos lá. Do exercício. Olha só. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário, ou seja, tudo fica anotado nos assentamentos funcionais do servidor, tá bom? No seu assentamento individual. Ao chefe da unidade administrativa, para a qual for designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. Ou seja, quando você for lá na administração, assinou o termo de posse, naquele dia eles já vão dar direto a sua lotação. Você vai ficar em tal lugar. O chefe daquela localidade é que vai te dar o exercício. Perfeito?
Artigo 24. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias, contados da data. Vamos lá. Da onde eu conto esses 30 dias? Da publicação oficial do ato no caso de reintegração, que eu já vou te explicar o que é uma outra forma de provimento, e da posse nos demais casos. Um exemplo da própria nomeação. Quando se tratar de posse em cargo de magistério municipal, verificada a época de férias escolares, o exercício somente terá início na data fixada para o começo das atividades docentes. Ou seja, ainda que ele tenha firmado o termo de posse, eu não vou contar de cara os 30 dias para poder ele entrar em exercício. Correto? Se for no caso de professor municipal, está no meio das férias, ou tinha acabado de iniciar as férias. Então, quando a turma começar, quando as aulas começarem, então vai ser marcada a data lá para ele poder firmar o seu termo de posse. Essa é a exceção aqui, tá bom? Parágrafo 2º. O dispositivo no parágrafo anterior não se aplica a quem já tiver a condição de servidor público municipal e que, por força de sua posse no novo cargo, tenha que se desvincular-se do cargo ou emprego municipal anteriormente ocupado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o disposto nesse parágrafo aqui, no caso de professor, eu não vou aplicar quando ele já for servidor municipal, ele já for professor. Correto? Estamos juntos? Vamos lá. O funcionário removido, vamos lá. O funcionário removido, quando licenciado ou afastado por impedimento legal, terá o prazo de 5 dias para entrar em exercício a partir do término da licença ou do impedimento. Olha só, esse prazo de 5 dias é quando ele for removido. Primeira coisa que você tem que saber, removido. Remoção é forma de deslocamento. Não é forma de provimento, é forma de deslocamento, assim como a redistribuição. Então não confunda. Remoção é forma de deslocamento e não de provimento, tá bom? Então, olha só, a partir do momento que foi determinado, olha, você vai sair dessa unidade e vai trabalhar em outro lugar, você tem um prazo de 5 dias para poder entrar em exercício naquela localidade. Será exonerado o funcionário que não entrar em exercício no prazo de 30 dias. A contar da posse ressalvado os casos previstos nesse estatuto. Me dá um caso de ressalva. O professor, que está em época de férias, então ele aguarda as férias acabar. Perfeito? Artigo 27. O funcionário terá exercício na unidade administrativa em que for lotado. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. Entende-se por lotação o número de funcionários que devam ter exercício em cada entidade administrativa. Estamos juntos? Foi? Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Vamos fazer aqui. Deixa eu só mexer aqui no negócio aqui, Vamos fazer mais uma vez o nosso quadrinho completo. Agora eu vou fazer ele completo, incluindo a Constituição Federal. A partir do momento, olha só, que você fez um concurso público, concurso público, você sabe que ele pode ser de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. O que eu te aconselho? Se você já tem aquele desenho anterior à sua mão, você só vai agregar os valores que eu vou colocar aqui no quadro agora, tá? Não precisa refazer tudo, não. Lembrando que os títulos somente poderão ter caráter classificatório. Perfeito? Foi aprovado, olha só, teve a sua aprovação, ele logo vai ter a sua nomeação. Você já sabe que a nomeação, ela é a forma de provimento do servidor público. Estamos juntos? E você sabe também que a contar da identificação da vaga, ou seja, abrir um cargo vago, vou botar aqui, cargo vago, a partir do momento que eu tive um cargo vago, terá o prazo à administração de 90 dias para poder fazer o quê? A nomeação do servidor, para dar provimento a ele. Mas vamos lá. Da nomeação, eu tenho a posse. Para firmar o termo de posse, o prazo é de 30 dias. O
que quando acabou os 30 dias, pode ser prorrogado por até 60 dias. Estamos juntos? Você sabe também que a posse, ela não é ato personalíssimo. A posse não é ato personalíssimo. Ou seja, ela pode ser firmada através de procuração. A gente bota aqui, ó. Procuração. Você também sabe que a posse é a investidura do servidor. Ou seja, só vai ser servidor mesmo depois da posse. Antes da posse, não é. Até porque, se ele foi nomeado e não firmou o termo de posse, se ele não firmou o termo de posse, o que acontece? Tornado sem efeito a sua nomeação. Geraldo, ele firmou o termo de posse, aí abre-se um prazo para ele entrar em exercício, que foi o que a gente viu agora. Que prazo é esse? 30 dias. A contar da posse. Se ele foi nomeado, ele firma o termo de posse. Só que ele não entra em exercício no prazo assinalado. Ele não entra, ele não vai lá entrar em exercício. O que acontece? O servidor público, se ele não entra em exercício, esse xizinho aqui é porque ele não foi, tá? Ele será exonerado. Exoneração. Estamos juntos? Foi? Mas aí você já sabe, o prazo do estágio probatório começa a contar a partir do momento que ele entra em exercício. Você já sabe que para ele ter esse estágio probatório, ele dura o quê? 3 anos. Perfeito? Após os 3 anos, é que ele poderá ter a sua tão sonhada estabilidade. Até aí estamos juntos? Correto? Agora, todo servidor estável é efetivo. Como é que é? Peraí. A partir do momento que ele entra em exercício, ele deu início à sua efetividade. Ele é efetivo. Correto? Todo servidor efetivo é estável? Não. Todo efetivo é estável? Não. Mas todo estável, obrigatoriamente, deve ser o quê? Efetivo. E aí eu trago para você o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Por quê? Para ele adquirir a sua tão sonhada estabilidade, para ele ter estabilidade, ele tem que ser aprovado em uma avaliação especial de desempenho. É o que diz o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Agora, para você não confundir com a avaliação periódica, ele já é estável. Para ele ser estável, ele tem que ser aprovado uma avaliação especial de desempenho, que vai acontecer, lógico, a avaliação no estágio probatório, que tem 3 anos de efetivo exercício. Aí ele adquire a estabilidade. Agora, ele pode perder essa estabilidade? Ele pode perder um dia? Pode. Como ele pode perder essa estabilidade? Ele pode perder essa estabilidade através da avaliação periódica de desempenho. Então não confundam, a avaliação especial é diferente de avaliação periódica. A avaliação especial é para dar a estabilidade ao servidor. É a avaliação que é feita para saber se ele vai adquirir ou não a estabilidade. A periódica é que ele pode perder a estabilidade. E ela se encontra no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. Então, no quadro, eu coloquei para você aqui uma revisão geral do que a gente aprendeu até agora. Te expliquei o que é investidura, o que é provimento, como acontece, quais são os prazos. E a gente revisa agora.
Vamos lá, comigo, olha só. Pode falar alto em casa. Se você está em casa, está no trabalho, fala alto. Vai passar vergonha por quem está perto de você. Mas daqui a pouco você vai se tornar o ídolo de todos os seus amigos, porque você vai ser servidor público. Olha para cá. Então, a partir do momento que você estudou muito, caiu dentro, você foi aprovado num concurso público de provas ou provas e títulos. Lembrando que os títulos têm caráter classificatório. A partir do momento que você foi aprovado, você tem a sua nomeação, que é forma de provimento. Lembrando que, a partir do momento que eu tive a ocorrência da vaga, a administração tem 90 dias para dar o quê? Provimento a quem de direito. A partir do momento que você foi nomeado, você tem o prazo de 30 dias, prorrogável do seu término até mais 60 dias, para firmar o termo de posse, que se não for firmado, o ato de provimento é tornado sem efeito. Agora, a partir do momento que você firma a sua posse, que não é ato personalíssimo e pode ser firmado através de procuração, você terá a sua investidura. E tem o prazo de 30 dias para entrar em exercício, que se você não entrar em exercício, será o quê? Exonerado. A partir do momento que entra em exercício, começa o seu estágio probatório, porque você é servidor efetivo. E durante 3 anos de efetivo exercício, você vai ser avaliado, correto? E essa avaliação, por força do artigo 41, parágrafo 4º, se chama avaliação especial de desempenho, porque ela vai te dar a sua estabilidade. Avaliação especial e estabilidade. Uma vez conseguida a estabilidade, você pode perder a estabilidade? Pode. E como se perde? Através da avaliação periódica de desempenho. Artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, você tem um link aqui da Lei 94 de 79, com a Constituição Federal. Você tem um mapinha mental completo de todos esses acontecimentos aqui, para você revisar em casa. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então faça o seguinte, a gente para por aqui e na próxima aula eu volto com você. Vai lá beber tua água rapidinho e eu já continuo com vocês, ok? Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau, tchau.